Eu já estava. Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. No Cidadão Cidade, nós temos aqui o hábito de fazer programas sobre a arte, sobre a importância, sobre a sua contribuição, sobre a possibilidade de ver o mundo através de um óculos que nos permite enxergar nas miudezas das coisas um significado muito profundo. A arte, que tem feito parte das nossas vidas, ocupado muitas vezes o vazio deixado desse período de quarentena, de isolamento social, e durante esse contexto, mais do que nunca, se consome a arte em todas as suas formas, as suas maneiras, pelas acessibilidades diversas e múltiplas que a internet pode providenciar para a gente. Então, nunca se ouviu tanta música, se viu tantos seriados, filmes, livros, tem tido um crescimento. Inclusive, por contato que eu tive com uma editora, eu fiquei sabendo que houve o consumo de livros, por exemplo, aumento de livros como poesia, o que é bem interessante. Afinal de contas, mais do que nunca, a gente está tendo na possibilidade da arte um meio de se entender no mundo. Gostaria de agradecer aqui a Mari, que é nossa fiel seguidora aqui, está mandando uma boa noite. E dizer o seguinte, o Cidadão Cidade, ele é um portal alternativo, porém não independente. Ele depende primeiramente de pessoas que generosamente vêm aqui conceder o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. O Arthur Doca está aqui hoje para enriquecer a nossa conversa. Foi uma grata surpresa que eu tive através do Instagram. Então, que as redes sociais elas sejam de fato sociais, né? Eu acho interessante essa possibilidade de trocas que a internet pode providenciar, pode proporcionar. Então, eu gostaria de agradecer a você, Arthur, que eu tive o grande prazer de conhecer pela rede social e cuja arte eu tenho tido contato, tenho ouvido a sua voz, e é assim, com muita alegria que eu gostaria de dizer que você é o Cidadão Cidade, qual o programa ele nasceu para poder trazer aqui para a gente. Você é o Cidadão Cidade que representa o programa, sabe? Então, eu gostaria de agradecer a você, a sua generosidade, e pedir para você se apresentar aqui, por gentileza. Legal, Pedro. Muito prazer. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Isso é muito importante, né? Essa difusão de assuntos culturais, né? E dentro disso entra a arte, né? Que, como você colocou, está cada vez mais necessária aí nessa situação de pandemia. A arte tem sido o grande refúgio aí, né? De todos. Então, muito prazer em estar aqui. Fiquei surpreso, assim. É legal que eu tenho feito realmente um trabalho no Instagram, especificamente, né? No Facebook eu já venho fazendo, mas agora tenho mexido um pouco mais com o Instagram e é uma mídia legal que traz muitos encontros assim interessantes, né? Uma pessoa que você segue aqui, dali você começa a acompanhar o conteúdo dessas pessoas e passa a ser seguido. Eu sinto um intercâmbio legal disso aí. Então, boa noite, um prazer estar aí, viu? Vamos que vamos. E queria que você falasse um pouco de você, assim, sobre a sua história com a arte, como que os dois começaram a caminhar de mãos dadas, assim? Então, cara, desde pequeno, né, a questão da arte, como você, assim, já estava falando, tudo é seriado, um desenho animado, então a gente, desde muito cedo, você é posto em contato com a arte, com a criação artística, né? No meu caso, eu sou músico, né, sou cantor, compositor, e minha mãe é cantora e compositora também, toca, instrumentista. Então, começou de cedo, o violão, o instrumento, o canto, né? O cantar era uma coisa natural em casa. E ao mesmo tempo que meus pais, minha mãe também, meu pai sempre estimulou a gente com muita música, sempre foi um cara muito interessado por música. Então eu já cresci nesse universo, assim, bem pendente para música, né? Aí com 9 anos eu comecei a estudar, eu já comecei a me interessar no violão, minha mãe me ensinou os primeiros acordes, e aí eu fui fazer aula com o professor, o Joel Nunes dos Santos, um beijo, querido. E aí daí em diante a coisa foi, né? Nunca mais me afastei, assim, a música teve sempre presente, né, na minha vida, e
ao longo do tempo é que vai mudando a relação, né? Então eu estudei primeiro violão, mas eu já ouvia muitas coisas, como o Clube da Esquina, a gente estava falando aqui, né? Da questão das influências, né? Então eu ouvi muito de Djavan, né? Como a gente estava falando, Clube da Esquina, Milton Nascimento e tal. Então eu já tinha, com 10 anos, quando eu comecei a tocar violão, eu já tinha esses caras como referência, assim, né? Então era uma música que eu queria aprender a tocar, tanto que uma das primeiras que eu aprendi assim foi o Oceano, né, do Djavan, que eu pedi para o professor, tirou e tal. Mas aí eu fui indo, eu nunca fui um cara assim muito voltado para o estudo teórico, assim, eu tive uma base boa, mas eu senti que isso eu não ia ser um virtuose, vamos dizer assim, no instrumento, só instrumentista, assim, né? E, pô, então fui crescendo, comecei a dar aula cedo, até com 14 anos eu já estava dando aulinha de violão, e mais para frente um pouquinho fui tocar na noite, e então eu acho que isso é tudo um processo, né? Para a gente falar de arte mesmo, eu considero a partir do momento que eu começo a compor, né? Eu acho que aí você começa a falar, pô, aqui eu acho que eu inventei uma coisa nova aqui, né? E agora estamos aí, desde então, batalhando, tentando aprender, né, a se colocar no mercado, né, porque hoje em dia você tem que ser um músico, você tem que ser artista, você tem que ser empresário, você tem que ser o seu assessor de imprensa, você tem que fazer tudo, dominar todos os meios digitais, fazer vídeo e tal. Então é um desafio grande, mas a liberdade que a gente tem hoje em dia, atualmente, né, para criar, para trabalhar, exige também uma versatilidade e um tempo, né, que é difícil. Vou deixar você perguntar, que eu acho que eu estou falando muito. Não, eu estou pensando aqui que você está falando que antigamente eu gostava, assim, assistia a todos os programas de entrevistas, assim, Marília Gabriela, Conexão Roberto Dávila, Bruna Lombardi, enfim, todos que você pensar. E aí eu falava, puxa, que legal, né? Eu gostaria muito de ser entrevistador um dia, sabe? É uma coisa que eu pensava. E aí eu falava, mas vai ser impossível, porque eu nunca vou entrar numa emissora, né? Quais são as emissoras? Eu chegava até a olhar essas emissoras, quais tinham, e falava, puxa, né, acho que eu vou ligar, mas como que faz, né? E aí aquilo parecia uma coisa muito distante, assim, né? E de repente a internet, ela proporcionou também estar aqui. Tem os contras, né? Certamente que tem. Sim. Mas a gente está aqui conversando, por exemplo, é graças a esse meio de comunicação, né? Sem dúvida. Toda a tecnologia, né? Aí é um assunto complexo, porque toda a tecnologia, toda a cadeia econômica que movimenta isso, que faz parte do jogo, né? Mas essas ferramentas a gente realmente tem. Agora, o desafio é o mesmo, a gente é um bando de anônimo no meio da multidão, né? Então, tem que ir fazendo o trabalho direcionado, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a lidar. Eu não sei, você me aparenta até a mesma idade que eu, assim, mais ou menos, não sei, anos 80, assim, né? Nasci em 78. Então, eu sou de 82. Então, a gente ainda vem de um tempo, certamente, assim, um pouco analógico, a gente ainda tem talvez, alguns pensamentos mais analógicos, e às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar a velocidade, assim. Agora que eu comecei a mexer com o Instagram, para você ter ideia. Então, a galera já está nessa faz um tempão, né? Assim. Eu não sei quanto que altera. Bom, enfim. Não sei. Pois é. Como que foi, de que forma que o ato de cantar remete à sua história e a tudo que a sua voz guarda? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta. Cara, o cantar, como eu estava te dizendo aqui, né? Agora eu vou olhar aqui na câmera. Eu estava contando que eu comecei a estudar violão, o cantar foi sempre uma coisa acessória, né? A princípio eu tocava tal, e depois, mais para frente na minha vida, que eu fui dar um pouco mais de atenção para o cantar. Quando eu comecei a cantar na noite, assim, e ficava rouco, eu tocava uma vez por semana, era todo sábado, e ficava rouco. Então eu decidi fazer umas aulas de canto tal, e aí na minha vida que eu comecei a cuidar um pouco mais do cantar, né? E é louco, porque realmente quando eu passei a compor, o cantar era a única forma que eu tinha de expressar, que eu tenho, né? De fazer a melodia, de fazer o fluxo da canção, né? Chegar. Então é maluco isso, porque ao longo da minha vida, assim, ele foi ganhando um peso maior, e a partir do momento que eu me tornei compositor, o cantar passou a ser uma coisa meio que indispensável, né?
Mas foi muito bom tocar na noite também, porque eu pude trabalhar o cantar em muitos gêneros, em muitas situações, né? O cantar do samba, o cantar do repertório, enfim, em geral, para ter uma bagagem depois para cantar as músicas próprias, né? Então, mas o canto é uma expressão, como é que eu posso dizer, de realmente tudo que você é, né? Você põe toda essa carga da sua história, da sua vida, das suas dores, dos teus amores, das tuas alegrias, dos teus afetos. Eu acho que de alguma forma isso está embutido dentro do cantar, né? Faz parte da ambiência que a gente cria ao cantar, ao expor a nossa arte, né? Isso. Tem uma frase de uma música da Teresa Cristina que me vem à mente ouvindo você falar, que é: cantar é vestir-se com a voz que se tem. Exato. Exato. Então ela é um retrato, né? O cantar é um retrato do que você é mesmo naquele momento, naquele tipo de linguagem, né? E o pessoal fala assim que por mais que eu ouça o Djavan, no caso a gente está falando do Djavan, e que ele seja a minha referência e tal, as minhas subjetividades, a minha história de vida é outra, então eu vou cantar com uma unicidade, né? Cada artista vai ter a sua unicidade no cantar, mas o que ele representa essa grande troca, é esse grande mistério da arte, né? Quais são as mulheres que influenciam no seu cantar? Olha, cara, em primeiro lugar eu tenho que falar da minha mãe, que cantou, né? Que eu cresci assim, sempre ouvindo ela cantar muito, né? Em épocas que ela cantava na noite, assim, mas ainda que não estivesse tocando em lugar nenhum, em bar nenhum, era em casa, tal. Então a primeira grande influência feminina é a minha mãe, né? E as coisas que a gente ouviu, que eu cresci ouvindo em casa, né? Elis Regina, Gal Costa, Bethânia. Eu gosto muito da Alaide Costa, acho uma cantora magnífica da nossa música, e que a gente até tem o privilégio de trabalhar com ela, e já ter feito alguns trabalhos com ela pela nossa produtora, a Viajeira Produções. Então, quem mais? Tem muitas outras vozes, né? Rosa Passos, Fátima Guedes, mas assim, se for para eleger uma trinca, assim, eu diria que é a minha mãe, Elis Regina e a Gal Costa. Quero ouvir a sua mãe cantar agora. Ela amanhã tem uma live dela lá na página Música para Curar o Mundo. Que beleza! Por favor, vamos colocar o link aqui nos comentários para as pessoas poderem assistir. Amanhã às 17 horas ela vai fazer uma live que ela está atendendo a uns pedidos, assim, que ela sempre vai fazendo umas lives temáticas. E dessa vez ela fez durante a semana uma enquete, assim, a galera pediu as músicas, ela vai fazer uma live para cantar essas músicas. Que legal! Nossa, eu preciso muito ouvir. Eu preciso. Veja lá, por ali o nome dela. Beleza. O que é ser artista? Então, cara, isso é um mistério, né? Ser artista. Eu acho que o artista, em geral, ele é um tradutor, né? Ele consegue manifestar no mundo material uma coisa que ele concebeu no mundo invisível. Então, o artista, filosoficamente falando, seria isso, né? Mas eu acho que dá para pensar mais ainda como, assim, eu acho que todo artista é aquele que consegue exercer a plenitude da criação, que eu acho que é a grande dádiva aí, nossa, né? Como espécie, até a imaginação, e a partir dela somos criadores, né? Então, alguns pensam assim, né? Existe uma ideia de que o artista é uma coisa sagrada mas tem a ver com trabalho também, né? Com vocação. Mas o artista, eu acho que é isso, é um alquimista do invisível, e que tem esse poder de jogar aqui no nosso plano, na nossa matéria, uma visão dele do nosso mundo e de outros, assim, né? Ele é um tradutor cósmico que capta um sinal, trabalha em cima do sinal, seja, né, qual for a expressão, e entrega isso, materializa isso aqui no mundo material, e precisa atingir o público, porque queira ou não, a arte é uma criação, uma energia que precisa fluir. Então, é isso.
Tanto que às vezes a gente ouve alguma música e fala, nossa, mas essa música foi feita em tal ano, mas parece que para ontem, né? É como se ela estivesse assim, falando de algo que viria a acontecer 40, 50 anos no Sim, futuro, de uma maneira como a gente agora no presente não consegue nem falar. Então, sim, ela ilustra, né? Ela ilustra a essência humana, porque a história vai avançando, as coisas vão, mas a dinâmica da humanidade não muda tanto assim. Então a arte mesmo, como expressão, ela serve como um retrato do tempo, mas como um guia também mais para frente, um oráculo, uma coisa para você consultar, para encontrar as respostas, né? Porque a humanidade é essa aí. Eu acho que a gente fica andando certamente em ciclos, na verdade em ciclos espirais, né? Eu espero que seja uma espiral ascendente, mas algumas dinâmicas se repetem. Então a arte vai cravando, vai sendo os pilares dessa construção coletiva da humanidade, né? e ao mesmo tempo é um exercício de disciplina, de dedicação, de se doar, né? Totalmente, totalmente. Porque, como eu falei, não tem essa negócio de inspiração, né? Cada vez menos, assim, eu acredito nisso. Quando a gente é mais novo, a gente acha que é uma inspiração. E é trabalho, o trabalho mesmo. Porque, assim, eu tenho dificuldade, para mim, o padeiro, por exemplo, é um artista. Então, a arte, assim, que, claro, existem as expressões mais reconhecidas de arte. Existe a música, a pintura, o cinema, que engloba... Mas a gente é composto a sociedade, né? A humanidade é composta de um monte de artista. Imagina, um padeiro eu acho um artista, o cara fazer aquilo. Um pintor de parede, um pedreiro que passa argamassa, deixa tudo lisinho, isso não é arte? Então é difícil, né, definir o que é, o que não é a arte, mas eu acho que ela é um potencial que está dentro de cada ser humano. Eu costumo fazer essa pergunta aqui no programa. Eu faço essa pergunta sempre porque a vida é um constante aprendizado e cada vez mais eu vejo de uma forma diferente o ser artista, estar no mundo como artista. Eu também canto, né? Eu canto desde criança. Olha aí. E fiz teatro durante 5 anos no SESI, no Grupo Foliana Cidade. Sei. E aí a gente cantava vários estilos musicais, a gente tocava ao vivo durante as peças. Então a gente montou o Macunaíma, por exemplo, onde a gente teve a oportunidade de cantar dezenas de ritmos regionais brasileiros. Olha aí, que estudo legal, pô. Então, eu sinto essa energia com o cantar. Quando eu estou cantando, eu acho que está tudo certo, na hora certa. É um mantra, né? É uma coisa poderosa, né? O canto, assim. Eu já tive situações que, assim, eu fui fazer faculdade de Direito, né, cara? Eu fui estudar Direito na minha vida, eu não segui para uma área de música acadêmica, assim, né? Mas também, assim, não exerci, acabei que demorei para me formar, tal. Mas acabei que eu me encontrei como músico na faculdade de Direito, assim. E teve situações, por exemplo, na época, acho que foi 2012, não me lembro o ano, mas era uma época que estava muito tensa a questão da GCM com os moradores de rua. E rolou lá no Largo São Francisco um ato, né, em prol lá dos moradores de rua, e a GCM estava ali meio sangue nos olhos, assim, a coisa tava uma tensão evidente no ar, assim, sabe? E foi louco que esse dia eu tive essa dimensão de como o canto, como isso que a gente está falando, é poderoso, porque você cria uma ambiência ali e pode neutralizar potenciais de conflito. E nesse dia estava rolando esse ato, aí a gente montou lá um esquema de som e algumas pessoas cantaram tal, eu cantei também músicas assim que uniram assim, até os GCMs lá entraram na dança tal, e a tensão foi embora, era uma vigília, a pessoa ia dormir no largo, um protesto assim. E eu sei que esse dia, por exemplo, foi um dia bem claro que eu vi, pô, se de repente se ficasse incitando ali coisas, você poderia causar um conflito, o que aconteceu, a música, a arte abraçou a mãe né, e uniu as pessoas que estavam ali no mesmo tempo e espaço de verdade, né? Aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, quando todos dão as mãos, forma uma ciranda, né? Ciranda. Sim. Já como uma forma de arte, de união. Seria maravilhoso se a gente pudesse criar um chip assim, de ciranda,
e músicas regionais brasileiras e colocar na cabeça de algumas pessoas por aí pelo mundo. Pois é. Ou pelo menos trabalhar isso melhor no currículo escolar, né? Valorizar um pouco mais essa tradição cirandeira do Brasil, essas coisas na grade. Né? A gente precisa atualizar essas coisas também, né? Eu vejo assim como o direito também, por exemplo, é uma coisa que tem que ser ensinado, cara. O que é o Estado? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é STJ, o que é STF. A gente, cidadão comum, não saca isso aí. E isso precisa ser construído também, né? Então, uma dica aí, né? Vamos pensar num movimento aí de modernização dos nossos currículos, de como que a gente pode formar melhores esses seres humanos, né? Que carga, e ao mesmo tempo sem fechar os olhos para tudo que rolou, né? E tem uma coisa, as pessoas quando assistem um filme, quando elas veem uma exposição, ouvem uma música e se colocam no lugar de outra pessoa, ela se emociona, ela ri, ela chora, enfim, aquilo suscita emoções que eu acho que tem a ver com estar no caminho da alteridade, da possibilidade de coexistência com o diferente. Então, a arte ela proporciona esse outro, uma janela para o mundo, uma forma de enxergar as coisas de uma outra maneira, né? É uma maneira e se enxergar também, assim, se valorizar. Sim, que é a compaixão, né? A compaixão e a empatia, né? Que eu acho que são dois valores também que nos fazem humanos, né? A compaixão e a empatia. E a arte também entra nisso aí, né? De você, através da dor do outro, conseguir exercitar a compaixão, sentir a dor dele sem que seja sua, mas sentir essa dor, né? E transmutar também, né? É muito, muito louco, cara. E o desafio aqui nosso é jogar aí, porque nós estamos aqui num papo super, até quase místico, metafísico, né? E, pô, aí no meu caso aqui, o drama, aí eu tenho um disco aí para ser lançado, cara, então é muito trabalho envolvido, é um disco que eu tô assim, há muitos anos, na verdade, fazendo, falando aqui da minha linha de vida, assim, né, que eu parei onde eu estava tocando na noite e tal, e na faculdade, não sei o quê. Lá eu encontrei o cara que é o meu parceiro, grande parceiro de composições, que é o Fernando Ramos, e lá que a gente ia matar a aula, né, ia para o CA e começava a compor, né. Então eu venho dessa parceria, assim, ela é muito frutífera. Eu tenho mais de 60 canções com o Fernando, eu tô com, acho que cerca de umas 70 canções compostas já, cara. E tô numa luta aí para lançar esse primeiro álbum, porque eu lancei um EP em 2009, até no Spotify tem uma gravação do Lero Lero, do Edu Lobo. Ficou legal, cara, uma versão pop, assim, da hora. E daí eu lancei um EPzinho com 5 faixas, e depois que eu lancei esse EP, eu falei, não, eu acho que eu preciso dar pensar melhor aí, que ainda não é isso, ainda não é esse o som, não sei o quê. E aí decidi mixar o trabalho em casa, né? Falei, não, vou mixar, vou começar a fazer esse negócio em casa. E foi até uma boa escolha, porque isso eu comecei a dominar os programas de áudio, o conceito de áudio mesmo, e eu acabei me tornando técnico de som por causa dessa escolha, assim. Eu tenho um emprego, hoje eu trabalho, para você ter ideia, eu trabalho lá no centro acadêmico da faculdade de Direito da USP, lá no Largo do São Francisco, né? Eu sou funcionário do centro acadêmico, sou técnico de som lá. Então eu não segui a carreira jurídica, mas eu tô lá até hoje, assim. Agora com a pandemia tá fechado, e tal, mas tô sempre por ali, né? E pô, acho que eu perdi o fio da meada. Enfim, como técnico de som, né, cara? E muitas coisas foram acontecendo no caminho. Enfim, você precisa ganhar a vida também, né? Precisa dar um jeito de ganhar um dinheiro, pagar suas contas e tal. E eu meio que o meu trabalho autoral, todas essas músicas que eu comecei a fazer, projeto de disco, eu fui colocando meio pro escanteio, assim, né? Eu acho que isso, inclusive, é até link do nosso roteiro aqui. Eu estou construindo para a gente chegar lá. E aí teve toda essa questão. Só que esse trabalho, como eu comecei a fazer produção, comecei a trabalhar como técnico de som, então eu sempre estive cercando a música, sempre estive cercando a arte, eu nunca deixei de servir a música, mas eu parei, quando eu consegui um empreguinho, eu parei de tocar na noite, por exemplo. Falei, não, agora
vou dar um tempo, agora eu vou ter um fixo aqui, eu vou poder cuidar melhor aqui da minha carreira, não sei o quê. E aí a vida sempre foi me puxando para um lado e tal. E o que eu ia querer dizer? Agora, com a pandemia, assim, eu trabalho como técnico de som, caiu, fechou tudo. A gente tem uma produtora de shows, não está rolando, não estamos vendendo show, não estamos fazendo nada. Então, agora, no ambiente, né, nessa contexto de pandemia, eu estou me vendo obrigado a encarar, e estou tendo uma chance única de poder botar isso de novo no centro da minha vida e fazer esses trabalhos para chegar em pessoas como você, e chegar, atingir o público com essas canções. E eu tenho um disco aí prontinho, ele exige ainda algum trabalhinho de mixagem. Eu estou assim, muito obstinado em lançá-lo ainda esse ano, mas se não for em forma de disco, pelo menos singles, né? Vou lançando alguns singles, tal. Mas dentro desse desafio, né? De como, você é artista, legal, compôs, então como é que você vai pagar as suas contas e como que você vai conseguir viabilizar os seus projetos, né? E aí eu vou voltar até a falar da questão de grade curricular, de educação. A gente não é formado para ser empreendedor, para ser gestor das coisas. A gente, eu acho que isso falta também na nossa formação, né? O brasileiro como comum, assim, precisa ter essa vamos dizer, uma base mesmo que te prepare para encarar a burocracia que é você trabalhar com empresa, para você estar no mercado, né? Então, esse acho que é o meu desafio, esse é o desafio de muitos aí que a gente conhece, muitos artistas que às vezes não conseguem passar de um patamar de alcance por causa de algumas limitações de como lidar com o mercado, né? Inclusive, lidar com a possibilidade de ter na arte uma fonte de vida, não é? E não porque tem, infelizmente, uma cultura de considerar a arte como um hobby, como uma coisa que se faz. Nada contra, eu acho que a arte pode sim ser uma maneira das pessoas se identificarem, criarem as suas formas de arte, eu acho essencial. A arte, ela, quanto mais democratizada, melhor, não é? Mas eu digo assim, as pessoas que se entendem como artistas no sentido profissional, de que vão querer tirar o seu sustento daquilo, devem ser também estimuladas para isso, né? Sim, com organização, com entendimento, reconhecimento de classe, né, cara? De se entender como uma classe trabalhadora também. Eu acho que falta um pouco essa... Mas eu digo de falta, mas existe, não é? Não quer dizer que não existe. A gente vê um movimento de coletivo surgindo, muita coisa bacana, pela necessidade de se reorganizar mesmo. Nós aqui, artistas independentes, não adianta mais esperar que vai ter a gravadora lá, por exemplo. Não tem mais, não é mais assim. Os caras que foram os meus ídolos, né, o Djavan, o Gil, o Caetano, tiveram uma sorte de que no tempo deles, o som deles era o mainstream, né? No tempo de 1960 ali tinha algumas frentes e era a frente da MPB, né, assim dita, era o mainstream. Então hoje o mainstream não é uma música o que se diz de MPB, né? O mainstream está no funk, aí vem algumas outras expressões, tal, mas é difícil você atingir milhões, isso que eu estou querendo dizer. O artista tem que se organizar e se estruturar para atingir alguns milhares e aí você vai conseguir viver disso, né? Eu acho que é isso, assim, o desafio primeiro, até você conseguir desenvolver o seu trabalho, você tem que ter um dinheiro. Às vezes o cara não nasceu, não tem a família bancando, então vai ter que dar um jeito de ganhar, vai ter que investir no aprendizado, na aula, no estudo, na formação e tal. Então, é isso, é um fazer, né? O grande sonho é viver só da arte, mas no nosso cenário aqui é difícil, né? É muito difícil e eu acho que tem que ser versátil e muito ultra organizado com o seu próprio trabalho. Assim, a gente tem que ser os primeiros a botar o negócio no centro, assim, para fazer rodar, né? Para fazer rolar. Mas é um desafio. Isso me faz lembrar, inclusive, uma entrevista que eu tive a possibilidade de fazer com um cantor, compositor, chama Lucas Ferraz. Lucas Ferraz. Não é o nome. E ele estava falando justamente sobre isso, enquanto parte da população negra que enfrenta uma série de barreiras de preconceito, inclusive dificuldade, porque a gente vê que no grande cenário musical mais popular, né, os holofotes eles ainda são voltados mais para determinadas figuras do que para outras.
Então, nesse sentido que eu acho que a produção tem que ser mais intensiva, a produção de arte considerada como, aspas, alternativa, né? Não, tem muito recurso aí para ser melhor pulverizado, né? Aí é um debate também político, né? Porque tem muitos, assim, eu ouço muito a crítica. Pô, mas aí Maria Bethânia entra na Lei Rouanet para fazer o disco de poesias lá dela, não sei o quê. E a gente está num ponto ainda delicado que esses radicalismos assim estão ditando a política, né? Então, pô, o fato de você... Se eu defendo a Lei Rouanet, eu sou comunista. Se eu, de repente, falo que ela precisa ser realmente melhorada, aí você vira fascista. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado com essa coisa, mas existe um recurso, né, enorme que é realmente concentrado, né? E a Lei Rouanet fez com que alguns bancos, algumas corporações, atendendo a interesses privados, começassem a ditar qual que é o tipo de música que vai, qual que é a grande produção que merece a verba aqui, qual que não é. Então, é uma linha delicada, né? Mas a gente tem muito recurso para ser pulverizado, né? Agora na prática, com o governo que está aí, com o momento que a gente está vivendo, eu não tenho muita expectativa, porque acabaram com o Ministério da Cultura, o cenário está meio assim pavoroso, então a gente também tem que... Eu me considero agora como numa guerrilha, estou numa guerrilha aí, porque contar com política nesses tempos aí de agora, política de incentivo à produção cultural, à diversidade, eu acho que por essa porta institucional no momento assim não vai rolar não, a gente vai ter que reinventar outras formas aí para conseguir difundir arte mesmo e luta, né? Sim. E nesse contexto que você está descrevendo, como que isso influencia na sua sensibilidade como artista? Então, cara, essa condição toda de pandemia, né? Aí veio a pandemia e parou tudo. Num primeiro momento, assim, deu uma certa agonia, uma pressão, né? Não, agora eu não estou fazendo nada, está parado, não sei o quê, tem que fazer, tal. Mas assim, não tô parado, né? Ninguém está parado. Eu tenho um filho pequeno, então você está em casa com um filho pequeno já é uma demanda aí, full time, não tem escola, não tem nada. Então, assim, o começo da quarentena gerou essa ansiedade e tal. E passado esse período, eu estou vendo como uma oportunidade para mim, pessoal. É claro, eu lamento muito tudo isso que está acontecendo. 90 mil mortes que nós vamos bater aí, se já não bateu, não sei, não estou atualizado com os números, mas é uma situação gravíssima que está acontecendo. Eu aqui, do meu lado, graças a Deus, assim, eu pude fazer essa quarentena, tive a opção de ficar em casa, de me cuidar, então não tivemos nada, enfim, a gente sabe que tem muitas famílias aí devastadas, né, por essa história toda. Sobre o meu ponto de vista aqui, privilegiado, falando, eu estou tendo a chance de novo colocar a música como o meu grande trabalho, como o plano A, porque eu sempre... na minha história aí, eu fui deixando ela de lado, e trazendo de volta. Não deixava escapar, mas não botava no centro. Então, essa condição que a gente está agora me obriga a fazer isso. Então, eu tenho meus trabalhos aqui, meus afazeres domésticos, tenho que limpar a casa, tenho que cuidar, dar toda assistência para o filho, e agora o meu trabalho mesmo é tocar. Então, pô, já fiz 2 músicas novas aí na quarentena, coisa que fazia tempo que eu não compunha, eu tinha composto o ano passado, só em 2019, então... está me ajudando a me pôr em contato com o que eu sempre quis fazer, que é a música, e botando ela no centro. Então, todo dia eu estou fazendo alguma coisa, um videozinho aqui, estou fazendo a rede social pensando aqui, estou terminando de mixar o disco e tal. Então, para mim tem sido positivo nesse sentido, de poder agora viver, e no meu dia a dia, respirar a arte, respirar a minha arte aqui. É isso, aprendendo, me preparando aí para lançar no mundo, cara. Você sabe que eu tenho, nesse disco que eu vou lançar, que eu já não sei assim se eu vou lançar como um disco de uma vez ou vários singles, eu estou pesquisando e aprendendo essas coisas agora, né? Mas vai ter a participação do Lô Borges. Uma música que eu fiz para ele, em homenagem a ele, ao Clube da Esquina, ao Milton, em 2005 eu fiz essa música. E no meio do caminho a gente abriu uma produtora, como eu te falei, a Viajeira Produções,
O Loborges virou um parceiro nosso, a gente representa o Loborges nos circuitos Sescs aqui do estado de São Paulo, e teve um dia que assim, a gente já estava íntimo, acostumado, eu peguei o violão e falei, ô Lô, tem essa música aqui que eu fiz para você, pá, eu tô te mostrando porque eu quero te convidar para cantar ela, você topa? Ele, já topei, cara, na hora, vamos, legal pra caramba, e aí fomos para BH, gravei, então assim, uma grande honra que aconteceu, porque eu compus para eles em 2005, mais de 10 anos depois eu estava trabalhando com um cara e ele veio e gravou a música comigo, assim. Então tô dando um spoiler aí do que vem. Então já vamos deixar pré-combinado uma entrevista, então, para quando for o lançamento, né? Vamos. Eu devo lançar uns 2 singles e aí lançar essa música, eu acho. Estou pensando nisso, mas isso ainda não está fechado, mas a gente vai se falando agora, assim, e eu mando para você também quando estiver prontinho. Fechou. Eu tô com umas ideias aqui, eu vou fazer um spoiler, já que estamos falando de spoilers, eu tô com umas ideias aqui de fazer uma roda de música aqui, e chamar você, chamar mais algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de ser entrevistadas aqui, e a gente legal. fazer uma roda digital de samba aqui, sabe? Muito bom, muito bom. Tá tendo muita iniciativa nessa, né? Vejo a galera fazendo, assim, a produção de vídeos aumentou muito, o pessoal tá se adaptando aí a uma nova realidade, né? Que multiplique, não é? E que depois, por exemplo, com essa reabertura, você que é mais aí do jornalismo, eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade que o vírus já teve 8.000 mutações, esse vírus do corona? Você sabe disso? Eu ouvi uma falácia dessa outro dia, fiquei em dúvida se isso era verdade. 8.000? Porque, assim, pensando assim, que não seja isso, eu tenho a impressão que essa história do corona vai demorar para passar, entendeu? Não vai ter um normal tão rápido assim. Vai demorar, cara. Talvez essas vacinas, se Deus queira que dê certo, mas eu tenho a impressão que vai demorar, bicho. E eu tô vendo, assim, a classe artística como todo tá se adaptando já a isso, porque você imagina teatro, aglomeração, assim, eu não consigo ver, assim. Eu vi uma coisa que eu também não sei se é fake news, mas era tipo uma espécie de uma roupa preparada para as pessoas irem a festivais, como se fosse um astronauta, literalmente. Uma boa. Vai movimentar um mercado aí, né? Aí a pessoa teria um filtro de ar, assim, aí... Uma máscara, roupa de astronauta. Um buraco para onde você pode beber e fumar. E aí, então... Olha, ainda tem essa maldade. Muito bom. Mas sabe, não duvido de nada, não duvido de nada. Rapaz. Como que você... Aqui, queria perguntar para você, como que você busca o seu repertório, se é uma coisa que já vai, assim, vindo na sua cabeça antes de você pensar em cantar, ou se você ouve já pensando, acho que eu vou cantar essa música. Ou é uma coisa, algo que assim, você já vinha na sua mente e de repente você fala, acho que eu vou cantar essa música. Tem assim, ao longo da vida tem muitas coisas. Eu cantava na noite, então tocava em restaurante e tal. Então eu lembro que eu tinha um vasto repertório, assim, de tocava, cara. Tocava de ficar 6 horas tocando sem parar, né? E desde que eu parei de tocar na noite, isso diminuiu, a nossa memória vai apagando e tal. Então hoje, quando tem uma apresentação, assim, oportunidade de fazer algum show, agora com essa história das lives e tal, eu gosto de pensar, sabe? De pensar bem sobre o repertório, assim. Era uma coisa que a vida, assim, de tocar em bares à noite, você tem que estar ali para atender pedido. O pessoal não está muito interessado, na verdade, assim, no arranjo, que acorde que você vai usar. Oh, meu Deus, qual que é o repertório? Olha como esse cara conhece, ele vai lá no lado B. Não, o povo, você está ali cumprindo uma função ali de criar um ambiente aí para a galera trocar uma ideia e tomar uma. Essa é a real da noite. E eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né, ao longo do processo, porque tem muitos músicos que eu acho que acabam se encostando nisso, assim. Aí transforma isso no trabalho, no ganha-pão. Eu me via, por exemplo, eu tocava não vou falar o nome, mas tocava num lugar bem importante, numa esquina bem importante. E eu lembro que eu me pegava tocando ali, eu tinha o meu turno ali para tocar, e eu me pegava olhando no relógio para ver quanto tempo faltava para acabar.
na época que eu falei, não, bicho, então, pera lá, não é isso. Se eu continuar aqui, assim, dessa forma, eu vou estragar minha relação aqui com a música, porque o meu cantar, o meu tocar não é para olhar no relógio para ver quanto tempo que falta, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, eu não lembro por que eu estava falando disso, cara, de onde que a gente chegou. Agora eu perdi o ponto, cara. Vou tomar uma água. Porque a questão da escolha de repertório, a maneira como você vai escolhendo, se você que escolhe ou ele que escolhe você. Então aí tem as duas coisas, porque às vezes você acorda com uma música que você conhece na cabeça e falou, porra, tá aí, vou dar uma olhada nessa música, vou cantar. Então eu acho que a gente se escolhe assim, e depois, para cada apresentação, eu vou fazer uma proposta, assim, eu geralmente levanto, sei lá, 15, 20 músicas para cortar algumas, para cortar 7, cortar 8 músicas, falando, então é 12. Mas é isso, eu procuro pensar sempre num repertório, pensar sempre numa proposta de músicas que, o máximo possível, dê uma, não digo uma linearidade, né, no som, mas que permita um fluxo harmônico aí, se as músicas ainda puderem conversar entre si, melhor ainda, né? Mas eu acho que, assim, o repertório e a gente se escolhe, assim, e é um processo contínuo, né? Porque amanhã você fez um show hoje, amanhã tem uma outra possibilidade, você tem vontade de fazer um vídeo de outras coisas, não sei o quê. Então, cabe... isso, sim, falando só das músicas que a gente já conhece, né? Aí tem a outra parte de você ir descobrindo novos sons, estudando caras que você não estudou. Isso também vai te trazendo uma parte do repertório, né? Então, é tanta coisa, né? A gente tem tanta produção cultural, uma obra musical aí brasileira tão vasta que a gente tem sempre matéria-prima aí, cara, para ir fazendo, né? E nunca, assim, nunca vai ter artista suficiente para mexer com tudo isso, assim. Artista tem bastante, mas tem que ter mesmo, porque a gente tem muito ainda o que processar, o que digerir, né? Como nação, através da arte, da música. Antes de continuar aqui, eu queria, que falta pouco, infelizmente, assim, aquele momento triste, porque eu vou pedir para você cantar também. Opa, vamos lá. Aqui, olha, só antes de você falar, de você cantar, tem uma manifestação aqui da Mari Mari. Estão acontecendo muitos shows e apresentações no estilo drive antigo, onde as pessoas assistem de dentro de seus carros. Sim, sim. Reinventaram, né, isso. Teve um show do Jota Quest no Allianz Parque, né? Que foi isso. Que era eles cantando e tal. Como o palco é grande, eu acho que eles não precisaram cantar de máscara nem nada, mas a plateia era os carros, né? Agora, existe toda uma análise sociológica que a gente pode fazer, né, em torno disso, porque... E quem não tem o carro, né? Quem não tem o carro já está excluído. É uma arte que não é muito inclusiva, né? A gente vai ter que... Colocar 5 pessoas dentro de um carro não é uma aglomeração? Pois é. Aí é uma aglomeração de privados, né? Não é uma integração social, né, de fato. Agora, é uma solução eu digo assim, o mainstream tem que girar, tem que ter o show do Jota Quest, da Ludmilla, de todo mundo, e nós aqui que somos, né, não somos famosos nem nada, temos que ir aprendendo a agregar também. Vamos ter que usar muito assim a internet, então tem que ir pesquisar mesmo as ferramentas, tem que saber fazer vídeo e tal, e assim, vai ser mais demorado, eu acho, para a gente poder encher um teatro com 100 pessoas, quanto a isso, assim, daqui para frente eu realmente não sei como é que vai ser não, cara. Eu vou lançar, assim, um disco no ambiente virtual, imagino que as primeiras apresentações vão ser live, e vamos ver o que acontece, assim, tá tudo meio que em aberto, né, cara? Aqui o Cidadão Cidade fica de portas abertas a você. Se quiser também transmitir sua live por aqui também, legal, bom saber, bom saber, bom saber. E digo mais, se você quiser, eu deixo um convite para você aqui, que é para mais um ânimo, assim. Deixo um convite para você ser um cantor fixo do programa. Em outros momentos, em outras lives, em outras entrevistas, você entraria no começo, cantaria uma música sua, faria uma abertura do programa. Pô, aí que legal, Pedrão. Vamos fazendo. Posso até a gente propor até um giro também, de trazer sempre caras para ir fazendo isso. Vamos firmar esse intercâmbio, sim. Bom pra caramba. Fechou. Demais. Pô, eu vou fazer uma música, então, que ela é a mais... Dá tempo, né, da gente cantar uma?
Não, o tempo é seu, a casa é sua. Agora você então, tá bom. montar. Como eu estava te falando, nesse período de quarentena, então eu permiti voltar aí a mexer mais assim concretamente com a música e vem de novo a questão do compositor. Então já fiz 2 músicas novas. Vou mostrar uma que eu fiz com um amigo, grande amigo, Daniel Guimarães, que eu não conheço pessoalmente, conheci na quarentena, através, acho que, se eu não me engano, ele viu uma música minha no YouTube e gostou e me adicionou, e eu gostei da figura, fui ver, virei fã do cara também, a gente se encontrou assim, e já um grande amigo que eu tenho saudade sem conhecê-lo fisicamente, mas aí ele me mandou essa letra que eu fiz aqui com muito gosto, muito orgulho, uma música chamada Chuva. É fresquinha, assim, eu fiz não tenho nenhuma semana essa aqui, vou mostrar para vocês. Nossa, que beleza, gente. Olha que honra. Primeiríssima mão aí, inédita. Vamos até ver se eu vou até pôr a letra dela aqui, cara, porque sabe como é que é, né? Eu sou chuva testamento, viajando em encarnações, vendo alto esse lamento, entre nuvens e trovões, me recolho quando aponto outro canto pra chover, e o ar se apruma pronto, e eu já posso anoitecer, eu sereno permanente nas florestas do talvez, umedeço transparente. Oh, perdão, não, ela estava certa. Umedeço transparente, dispersando os meus porquês. Eu me acabo e recomeço, não me canso desse avesso. Toda a secura que eu impeço, toda vez que eu aconteço. É tão nova essa que eu nem firmei a letra aqui ainda. Eu sou chuva testamento, viajando em encarnações, vendo alto esse lamento entre nuvens e trovões, me recolho quando aponto outro canto pra chover, e o ar se apruma pronto, e eu já posso anoitecer, eu sereno permanente nas florestas do talvez, umedeço transparente, dispersando os meus porquês. Eu me acabo e recomeço, não me canso desse avesso, da secura que eu impeço, toda vez que eu aconteço.
Chuva. Gostou, Pedrão? Fantástico! Obrigado, querido. Essa música linda, uma letra prontinha, Daniel Guimarães, novo parceiro aí, muito honrado aí. E veio com essa leitura bonita, com essa poesia, esse olhar poético sobre a chuva, né? Gostei disso, assim. E foi tranquilo, assim, foi um processo facinho, assim, saiu bem rápido. Pode ter mais uma? Com prazer. Bom, dá um toque para a galera, assim, pessoal aí que tá vendo, dá uma chegada lá no canal do YouTube, né? Tem que se lembrar de falar disso. youtube.com, Arthur Doca Oficial. Tem a minha página aqui no Face também, Arthur Doca Oficial, e lá no Instagram também. Tem vídeos, músicas autorais, covers, as coisas que a gente anda fazendo aí, tá bom? Tá tudo lá. Dá essa força aí, segue a gente, inscreva-se lá no canal. Isso é super importante. Vai ter aqui nos comentários, viu? Legal. Os links para as pessoas poderem acessar aqui. Boa, cara. Eu tô no stream aqui, mas depois eu vou... Eu acabei da gente conversando aqui, eu vou compartilhar direitinho, eu vou ver como é que ficou na página aqui. Aqui, ó. Tá bem, combinado. Que tudo é material, né, cara? E tem uma coisa maravilhosa, né? Que agora no Instagram você faz a live, ela fica lá, né, rapaz? Eu achei isso tão legal. Então, isso é uma ferramenta boa aí para você. Pô, como é que eu vou fazer um vídeo, não sei o quê? Às vezes você já tem, você extrai da sua live. Eu fiz uma live autoral, extraí um clipe e tal. Então, tudo é matéria-prima mesmo, né, cara? Temos essas são as bênçãos do mundo digital, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu queria aproveitar para destacar aqui que esse universo das lives me veio através da Teresa Cristina, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, de divulgação dos artistas. Totalmente, cara. E o trampo dela de formiguinha, né, cara? Todo dia lá. Ela consolidou, assim, depois que, né, que reabrir tudo aí, ela é uma das pessoas que criou realmente um canal que ela para sempre ela vai poder fazer, assim, para sempre não, mas por um bom tempo ela vai ter muita audiência, ela consolidou um público, ela já tinha um público grande e agora consolidou, acho que expandiu muito, né, o alcance. Foi genial, é genial esse trabalho. E os vídeos da Mônica Salmazo, cara, não sei se você vem acompanhando aquela série de O de Casa, pelo amor de Deus, como dica cultural aqui, né, pessoal, dá uma olhada nos vídeos da Mônica Salmazo, tudo produção da quarentena, assim, e só com duetos, pô, já passou Chico Buarque, passou João Bosco ali, e o tanto de gente também que não tem tanto alcance ainda, ela está trazendo, tal. Então, o que a gente está vendo... Você ter falado, desculpa interromper, já interrompendo, como disse o doutor Soares, a gente tinha combinado de hoje do Arthur dar a dica cultural do programa. Então, gostaria de agradecer, é uma bela dica mesmo, e não poderia ter sido melhor. Pois é, cara. Isso é uma das coisas, porque assim, o que a gente está vendo aí do pessoal produzindo, eu quero também, então, dar mais uma dica do trabalho de um amigo meu que também concebido todo aí na quarentena, do Daniel Lotoy. Ele está fazendo músicas relacionadas com os signos. Então, dê uma olhada também no trabalho. Agora ele lançou no Spotify, está lançando clipe, já teve a música de Áries, que ele lançou já, e de Touro. E demais, genial. E tudo produções agora, durante a pandemia, assim, adaptado aí a nossa nova realidade. Então, o fervor cultural está intenso, viu? Me passa depois o contato dele, que eu vou pedir para ele dar uma entrevista aqui para o canal também. Passo, sim, eu te passo no Messenger, pode deixar. Vamos mandar mais um aqui, então. Uma leve aqui, deixa eu ver. Aí é que tá, cara, tem tanta música. Como eu estava falando, eu fiz duas aí na quarentena, mas essa outra, ela é um pouco triste, eu não queria fechar com ela. Não que a gente não possa cantar tristeza, né? Pode cantar essa e mais outra para fechar. Então tá bom. A segunda mais nova, que ela é uma parceria com o Melvin Santana, também um grande artista,
outra dica cultural aqui, um cara assim incrível, parceiro meu assim de muito tempo. A gente já tem uma música, inclusive está lá no meu YouTube, Rocha e Tempo, uma música muito especial, assim, que a gente fez há muitos anos, e esse ano que eu trouxe ela assim, à tona de novo. Ela estava meio que escondida, assim, eu trouxe ela de novo. E aí o Melvin me mandou essa letra aqui, ele já tinha feito uma parte da música e mandou para eu terminar. E essa música vai dar nome para o novo EP que ele vai lançar em breve, o Melvin Santana. Sigam também nas redes, que é sonzeira. Então vou fazer aqui para vocês Cor e Tom, também já da quarentena. Já peço desculpa se eu errar aqui, porque essa eu já cantei mais vezes, acho que não vou errar a letra, não. Talvez eu erre os acordes. Em algum lugar do mundo deve haver a alegria para amanhecer poesia no quintal da escuridão. Em algum lugar do mundo deve haver a melodia para ser cantada em alta voz, escutada pelo coração, onde as lágrimas de dor não tenham mais razão de ser. Chorar é só questão de renascer de novo. Ai, oh, ai, oh. Se há de haver lugar no céu para enfeitar o mar e o sol, não há de haver lugar para evitar estrelas brilharem uma por uma, sem ofuscar cor e tom. Vou ver estrelas brilharem uma por uma, só contemplar cor e tom. Gente! Cor e Tom. Nossa! Parceria aí com Melvin Santana. Linda música, muito orgulho. Tomar uma aguinha aqui para fazer a próxima. Essa música leva a gente para um outro lugar, para um outro momento. Não é? E foi louco porque ele trouxe, né? Eu sinto que ele me jogou essa música. Ela veio com muita dor. Eu achei que veio uma carga de dor assim grande na música no começo, né? E eu procurei jogar ela, porque a parte dele vem até o renascer de novo aqui. A parte que eu compus, eu comecei. Então a minha ideia foi pegar essa dor, assim, sem negá-la, processá-la e liberá-la, assim. Então, mas procurei encerrá-la de uma forma positiva, assim, vamos dizer, né? Mas sem negar a dor, né? A gente estava falando da dor. Inclusive, eu vou fechar então com uma música que a gente fala isso, né? Da tristeza, mas com outro olhar sobre a tristeza. Dessa vez uma parceria com o Fernando Ramos, de quem eu falei, que é um grande parceiro, meu irmão, e com quem eu também já tenho umas 50 e poucas músicas. Passos. E...
espera chegar, pois todo mal desfalece. Quem muito teme e não peca jamais, vai tropeçando e se esquece que toda esquina é um sonho fugaz, que todo mundo é menino, que se arrepende quem não tenta mais. Passos afastam a pedra. Eu só fui pegar a música que eu não toco de vez. E se quiser enxergar, deixa a tristeza falar. E quando ela senta, vai, chama ela pra dançar, chama ela pra sair. Não deixa de mostrar que tudo isso é existir. Na repetição eu acerto tudo. Todo mar te espera chegar, pois todo mal desfalece. Quem muito teme não peca jamais, vai tropeçando e se esquece que toda esquina é um sonho fugaz, que todo mundo é menino, que se arrepende quem não tenta mais. Passos afastam a pedra, e se quiser enxergar, deixa a tristeza falar. E quando ela senta, vai, chama ela pra dançar, chama ela pra sair. Não deixa de mostrar que tudo isso é existir. Que é submisso mentir. Nossa. Muito bom, Pedro. Obrigado, viu, querido? Poxa, muito obrigado aí pelo espaço, pelo interesse, né, por se dispor a oferecer, ajudar aí nós artistas, ajudar a levar para a sociedade, levar para as pessoas o conteúdo da vida real, aí, de pessoas reais, e ajudar nessa difusão aí de conteúdo, de qualidade. Muito obrigado, viu, velho? Tem uma frase que eu sempre repito aqui, como uma forma de agradecer, de dizer que o Cidadão Cidade ele veio ao que nasce quando recebe você aqui. E uma frase do Vinícius de Moraes que eu repito aqui sempre, é o mantra aqui do Cidadão Cidade. A vida é arte de encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E, de repente, apesar de todo o contexto, de todas as dificuldades, a arte como uma forma de colocar um outro óculos e enxergar um mundo de uma maneira diferente, né? Tem uma pessoa que foi entrevistada aqui, a Daíse Lima, uma poetisa maravilhosa, que ela dizia que ser poeta é ter olhar de miudeza. Exato. Nossa, lindo. Muito poético, lindo, é isso mesmo. Então, ser cantor é a sua forma de ter esse olhar de miudeza, de nos contar um pouco de si, de trazer a sua voz assim, com qual você se veste, uma interpretação tão única. Gostaria de agradecer nessas horas que eu me agradeço, inclusive por ter um canal de entrevistas, que sorte que eu tenho, e gostaria de agradecer a você por, nesse momento desse contexto todo, nos trazer arte. É um bálsamo para nossos corações, para nossas almas. Que ótimo, cara. Que bom, essa troca é necessária também, né? A gente está aqui também precisando dessa troca. Então, muito obrigado. Assim, um prazer mesmo. Vamos junto, vamos
conectados aí, que a E aí coisa que a gente atravessa, né? Atravessa o que for, né? Sim. Inclusive, aquele convite não é da boca para fora, não, viu? Legal. Não, vamos se falar. Depois eu te passo, a gente afina aí os contatos, troca zap e tal, e a gente vai se falando. Aqui nos links dos comentários estão aqui os portais aqui para as pessoas poderem entrar em contato. Uhum. Gente, conheçam, compartilhem. Vamos fazer valer aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso, então, isso. É importante. Compartilha aí, divulga o material e isso aí, né? Vamos nos conhecendo e vamos nos ajudando aí, que a gente atravessa, que eu acho que a gente vai se reencontrar como nação, é o nosso destino. Sim. Mari, gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a todas e todos, e gostaria de encerrar dizendo que uma frase do filme do Lars von Trier, Dançando no Escuro, com a Bjork. Essa não será a última canção, só será se a gente deixar que seja. É isso aí. Até a próxima. Até. Valeu, querido. Valeu, pessoal. Valeu.